lá, faça assim. Então, minha gente, boa noite a todos. Então, mais uma vez, com grande alegria no coração que aqui estamos, mais uma quinta-feira, para mais um banquete de luz para os nossos espíritos, né? Tão necessitados da presença dessa mensagem de Jesus, que a gente aqui se alimenta todas as quintas-feiras, né, Maria Lúcia? Boa noite. É isso aí, boa noite, Francisco. É muito bom estar aqui para esse banquete, né? Nós que somos realmente, como falaste, necessitados, cada gotinha conta. Então, que essa nossa contribuição dessa noite da Agenda Espírita Brasil some-se a todas as forças do bem que estão se esforçando para espalhar também essa luz que tantos precisamos, né? Correto. Então, eu vou começar fazendo a página inicial, logo depois, Maria, se você falar a prece inicial, e a gente, então, aguarda a nossa Danúbia, que será a expositora, né? Tá bom? Ok, vamos lá. Então, nós vamos ler uma página aberta, entre aspas, ao acaso, que a gente sabe que a espiritualidade já reservou a página da noite, e é do livro Caminhos, Verdade e Vida, pelas mãos abençoadas de Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. É a lição 42, intitulada Glória ao Bem. Glória, porém, e honra e paz a qualquer que obra o bem. Paulo está em Romanos, no capítulo 2, versículo 10. A malícia costuma conduzir o homem a falsas apreciações do bem quando não parta da confissão religiosa a que se dedica, do ambiente do trabalho que é próprio, da comunidade familiar em que se integra. O egoísmo fala crer que o bem complexo só poderia nascer de suas mãos ou dos seus. Esse é dos característicos mais inferiores da personalidade. O bem flui incessantemente de Deus, que é o Pai de todos os homens. E é através do homem bom que o Altíssimo trabalha contra o sectarismo, que lhe transformou os filhos terrestres em combatentes contumazes, de ações estéreis e sanguinolentas. Para mais que as lições espontâneas do céu convoquem as criaturas ao conhecimento dessa verdade, continuam os homens em atitudes de ofensiva ameaça e destruição uns para com os outros. O Pai, no entanto, consagrará o bem onde quer que o bem esteja. É indispensável não atentarmos para os indivíduos, mas sim observar e compreender o bem que o Supremo Senhor nos envia por intermédio deles. Que importa o aspecto exterior desse ou daquele homem? Que interessam a sua nacionalidade, o seu nome, a sua cor? Anotemos a mensagem de que são portadores. Se permanecem consagrados ao mal, são dignos do bem que lhes possamos fazer. Mas se são bons e sinceros, no setor de serviço em que se encontram, merecem a paz e a honra de Deus. Vamos passar agora a nossa Maria Lúcia, que vai fazer a página, a prece inicial. Maria Lúcia, por favor. Então tá, elevemos então o nosso pensamento a Deus, a Jesus, que sempre estão conosco, 100% conosco, que possamos, de coração aberto, receber hoje as lições que a nossa palestrante irá nos trazer, nos unindo à egrégora do amor, à egrégora do bem que estamos tentando espargir por todo esse nosso planeta, com a nossa pequena contribuição aqui, com a nossa palestrante, nos somarmos as forças do bem, e que Jesus, então, nos ilumine para esse momento com suas boas lições,
faladas através da nossa palestrante. Que o amor, então, nos una e que possamos ter um momento de banquete de luz, sempre na busca de aprender mais para a nossa própria regeneração. Sê conosco, então, Jesus, nesse momento, e que a tua paz esteja no coração de todos nós e de nossos ouvintes também. E que assim seja. Bom, então agora nós vamos ter a alegria de receber a nossa amiga Danúbia Fernanda Zevoli Pérez, não é mesmo? Isso. Danúbia, é uma alegria recebê-la na Agenda Espírita Brasil. Seja muito bem-vinda, sinta-se abraçada, não só por mim, pela Maria Lúcia, pelo Márcio, e nós que aqui estamos para recepcioná-la, mas por toda a Agenda Espírita Brasil. Muito obrigada. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Muito bem-vinda, viu, Danúbia? Obrigada. É uma honra tê-la aqui conosco. Sim. É um prazer conhecê-los, né? Depois de algum tempo de contato só por mensagens, assim. E a gente tem aí aprendido a trabalhar dentro desse novo contexto, tanto para a doutrina quanto para o mundo também, né? Então, muito obrigada pelo convite, obrigada pela presença de todos que aqui estão, virtualmente, mas principalmente em pensamento, que tenhamos uma boa conversa nessa... Danúbia, nós vamos sair agora, vamos deixar você à vontade, tá bom, Danúbia? Tá certo, então. Obrigada, viu? Muito obrigada. Falar. Sim. Boa noite a todos. Eu gostaria muito de agradecer ao Francisco e a todos aqueles que têm uma participação no grupo da Agenda. Sinto-me muito honrada pelo convite e então que tenhamos bons momentos diante do Evangelho de Jesus. O nosso tema hoje gira em torno da indulgência. Mas antes de nos apropriarmos, de tratarmos um pouco mais sobre a indulgência, eu gostaria de retomar duas passagens do Evangelho de Jesus, bem conhecidas, mas uma retomada rápida para que possamos nos lembrar da situação. A primeira delas, a primeira passagem, está lá em João, no capítulo 8, versículo de 3 a 11, e tem por título, e é muito conhecida por esse título, como a mulher adúltera. Conta essa passagem que os mestres da lei, os fariseus, no caso, trouxeram até Jesus uma mulher que fora surpreendida em adultério. Fizeram com que ela ficasse em pé diante de todos e questionaram Jesus, que na lei Moisés ordenava apedrejar mulheres que fossem pegas, que fossem surpreendidas em adultério. E o que Jesus dizia sobre aquilo? Lógico que a gente percebe que eles estavam usando essa pergunta como uma armadilha. Então, eles queriam uma base para acusar Jesus de algo que fosse contra a lei. Então, Jesus se inclinou, começou a escrever no chão, e ali ficaram interrogando, esperando que ele dissesse alguma coisa. Até que Jesus se levanta e diz: se algum de vocês estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar a pedra naquela mulher. Aí ele se abaixa novamente, continua escrevendo no chão e vão saindo as pessoas, começando dos mais velhos para os mais novos, até que Jesus fica sozinho com a mulher em pé diante dele e ele questiona: onde estão aqueles homens que te acusavam? Ninguém te condenou? E ela responde: ninguém, Senhor. Então Jesus vai e declara: eu também não vou te condenar.
Agora vá e abandone a sua vida de pecado. Essa, então, é a passagem da mulher adúltera. A outra passagem do Evangelho, na verdade, é uma parábola que se encontra lá em Lucas, no capítulo 10, do versículo 30 a 37. E Jesus narra nessa parábola que descia um homem de Jerusalém para Jericó e ele caiu nas mãos dos salteadores, que despojaram, roubaram tudo o que ele tinha e também o espancaram, a ponto de deixá-lo meio morto no caminho. Também descia por esse mesmo caminho um sacerdote, que quando viu aquele homem, se afastou do homem e continuou o seu caminho. Passou por ali também um levita, e quando se deparou com o homem, também se desviou e continuou o seu caminho. Mas passa por ali um samaritano, que estava de viagem, viu aquele homem caído no caminho, moveu-se de íntima compaixão e tratou daquele homem. Deitou-lhe azeite e vinho, pôs sobre o seu animal, levou-o para uma estalagem, cuidou dele a ponto de deixar, inclusive, dinheiro para o dono da estalagem, para que continuasse cuidando dele e que os gastos com aquele homem seriam pagos por ele quando voltasse. E aí Jesus pergunta: qual desses três parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E aí então respondem a Jesus: o que usou de misericórdia para com ele. Aí Jesus diz então: vai e faze a mesma maneira. Nós vamos primeiro pensar o que aproxima essas duas passagens. Nós sabemos, a primeira diferenciação é que a passagem da mulher adúltera efetivamente aconteceu com Jesus. Os fariseus realmente questionaram Jesus. O bom samaritano é uma parábola, uma história que Jesus criou para ensinar alguma coisa. Mesmo assim, as duas passagens têm intenção de ensinar. Nós temos, em uma das passagens, os mestres da lei, os fariseus, que é o caso da mulher adúltera, e na passagem do bom samaritano, quem está questionando Jesus é também um doutor da lei. Esses personagens, dentro da Bíblia, dentro das histórias, dentro do contexto cristão, eles representam algumas características que nós ainda conservamos. São pessoas que, naquela época, tinham muito conhecimento das leis mosaicas e, ao mesmo tempo, tinham muito orgulho da raça e do status social que detinham por causa dessa raça. E eles sempre estavam buscando estratégias para desarticular, para provocar Jesus, para que pudessem levá-lo aos romanos, para efetivamente causar algum problema para o Cristo. Ao mesmo tempo, quando nós passamos a perceber as nossas questões, nós ainda identificamos aquilo que nós temos de fariseu, aquilo que nós temos de mestres, de doutores da lei. Porque nós somos pessoas que conhecemos o Evangelho do Cristo, conhecemos os ensinamentos, mas, por outro lado, em muitos momentos, nós achamos que esses ensinamentos não se aplicam a nós, aplicam-se apenas aos outros. Nessas duas passagens, da mulher adúltera e do bom samaritano, nós temos aí dois personagens que estavam passando por algum tipo de sofrimento, causados pelas suas próprias escolhas ou provocados por outra pessoa. Mas tanto a mulher adúltera quanto o homem que fora assaltado no caminho de Jerusalém para Jericó, eles estavam passando por um tipo de sofrimento.
Eles estavam atormentados. Alguma coisa com eles fazia com que houvessem perturbações. Os mestres da lei, fariseus, o sacerdote e o levita, são justamente dois grupos que julgam, desfazem, não se apiedam do sofrimento da mulher adúltera e do homem que for assaltado. Enquanto que Jesus e o bom samaritano, eles vão exercitar, eles vão praticar o perdão e a caridade. E aí a gente precisa pensar uma pergunta muito importante nesse caso. Antes da prática do perdão e antes da prática da caridade, qual é o sentimento que nós precisamos desenvolver para efetivamente chegar nesses outros sentimentos, nessas outras atitudes? E é justamente, então, que nós vamos falar sobre a indulgência. Porque a indulgência não vê os defeitos alheios. E se vê, evita comentá-los e divulgá-los. Nós vamos encontrar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos, 3 itens de instruções dos Espíritos sobre a indulgência. Jesus e o samaritano, eles viram que alguma coisa aconteceu à mulher adúltera e ao homem caído no caminho. Porém, eles não os julgaram por isso. Enquanto que os fariseus, o levita e o sacerdote, ao perceberem o sofrimento daqueles irmãos, da mulher adúltera e do homem caído no caminho, eles tiveram uma postura de julgamento, de tentar se colocar como pessoas que não cometem erros, que não fazem algo errado, que nunca se desviaram do caminho e julgando aqueles outros 2 personagens. Então, aquele que é indulgente sustenta os fortes. Porque quando nós nos apropriamos desse sentimento de indulgência, nós conseguimos estimular a perseverança. Nós conseguimos fortificar aqueles que estão se sentindo fracos. Porque se nós nos colocamos numa posição de julgamento, de apontar os dedos para aqueles que estão sofrendo, eles se desmotivam. Eles se sentem muito mais caídos do que já estão. Enquanto que, quando nós olhamos aquela situação, passamos por aquilo, trazemos aquela pessoa de novo para a compreensão do Mestre, mostrando a bondade do Pai, o quanto Jesus tem nos amado, aquele erro, aquela desviada de caminho, ela se apazigua. A pessoa continua o seu caminho, sabendo que os outros não estão medindo o seu valor pelos erros que tem cometido, e sim pelos acertos que tem tentado, pelos acertos que tem mostrado. Então, a pessoa indulgente, ela não vê superficialmente os defeitos alheios. Ela procura mostrar o que há de bom, o que há de virtuoso no próximo. Percebendo principalmente que nós todos temos más tendências para vencermos, nós todos temos defeitos para corrigirmos, nós todos temos hábitos para serem modificados. Então, no coração humano, sempre vai haver germes de bons sentimentos. Nós somos movidos por esses sentimentos, centelhas ardentes da nossa essência espiritual. Se nós, em muitos momentos, nos deixamos tomar pelos erros, pelos desvios do caminho, de nada nos servirá quem nos aponte
essas coisas que nós já temos feito errado. Mas de muito nos servirá aquele que, percebendo nossos erros, destaca as nossas potencialidades, destaca os nossos, as nossas movimentações para nos transformarmos. Todo homem que é bastante orgulhoso para se julgar superior, ele está sendo insensato, porque consegue notar o argueiro no olho do irmão, mas não nota a trave que deixa a si mesmo cego. E isso é muito importante quando nós começamos a analisar as nossas posturas. Porque quando nós apontamos demais um erro de uma determinada pessoa, aquele erro que a pessoa tem cometido nos atordoa, traz muito sofrimento, a gente julga demais, é justamente porque aquele erro está incomodando dentro de nós mesmos e não na própria pessoa. A partir do momento que nós olhamos com indulgência, que nós transformamos o nosso olhar de julgamento para apoio, para amparo, para compaixão, para empatia, nós vamos então movimentando dentro de nós mesmos condições de compreensão do que temos vivido. Porque é justamente isso. Nós temos necessidade de julgar os nossos próprios corações, os nossos pensamentos, os nossos atos, sem nos ocuparmos com o que fazem os nossos irmãos. Até porque o que fazem os nossos irmãos é consequência para eles. É uma relação deles para com Deus. Enquanto que o que nós fazemos para nós mesmos e para os nossos irmãos interfere na nossa própria evolução. Deus vê os pensamentos mais secretos de cada um de nós. E ele sabe ser justo com as coisas que nós condenamos. Então, não adianta julgar uma pessoa pelo que ela tem feito, sem saber quais são as condições, quais são os aspectos, quais são os sentimentos que movem aquela pessoa para aquele tipo de atitude. Agora, nós olharmos para dentro, compreendermos o que nos move, quais são os hábitos enraizados, entranhados no nosso ser, que ainda atrapalham a nossa evolução, esse é o movimento necessário. Esse é o movimento que nos trará paz, porque a nossa evolução depende daquilo que nós estamos fazendo conosco e não do que nós estamos fazendo com os outros. E é muito importante pensar nessa questão do que nós colocamos nas nossas próprias orações. Nós dizemos lá no Pai Nosso: perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos os nossos ofensores. Se nós pedimos para Deus nos perdoar as nossas transgressões, nós estamos pedindo uma graça. Nós estamos pedindo para não cair novamente. Estamos pedindo força para entrarmos numa nova vida, numa nova atitude. Então, por que nós vamos julgar os nossos irmãos? Por que nós vamos ter um olhar de reprovação, de apontar o dedo para ele? Sendo que ele tem feito também os mesmos movimentos difíceis. Sim, é muito difícil esse movimento de transformação. Por isso que é importante pensar o quanto nós temos de indulgência em nossas atitudes. Como é que a gente precisa trabalhar esse olhar de compaixão? Nós, muitas vezes, queremos que os outros tenham compaixão conosco, mas nós ainda não aprendemos a ter compaixão para o próximo. Porque esse olhar de indulgência vai nos ajudar a renovar o nosso modo de pensar,
vai ajudar a clarear o nosso raciocínio, vai amparar aqueles que ainda se comportam como criança, achando que tudo tem que ser do jeito dele e não é assim que funciona. E essa indulgência também apoia aquele que escorregou, aquele que ainda está se emaranhando no seu próprio desespero. Ora, meus irmãos, é muito importante nós pensarmos numa passagem de Chico visitando uma penitenciária em que ele olha para o diretor e pergunta: em quantos somos aqui? Em quanto somos aqui? Quantas pessoas estão aqui? Ele poderia ter perguntado apenas quantos são os presos ou quantos são os criminosos. Mas, na verdade, ele se coloca nessa condição de preso, nessa condição de criminoso também. Porque ele percebia que, se naquele momento reencarnatório ele não estava preso no sentido material, como aqueles demais irmãos ali dentro da penitenciária, ele tinha também os seus crimes, os seus defeitos, as suas outras prisões que traziam problemas para a sua evolução. Esse olhar de Chico, ao questionar em quantos somos, é justamente um olhar de indulgência, de perceber em si mesmo vários defeitos, várias imperfeições, e não condenar o irmão como se apenas aquele irmão fosse o devedor da história, mas se enxergar também. E se enxergar com responsabilidade, com disciplina, advertindo a si mesmo e tendo firmeza de caráter para praticar esse olhar de indulgência, para praticar essa visão de si mesmo. Porque é sempre esse movimento, muitas vezes imperceptível, que nós precisamos desenvolver. Nós vemos hoje nas redes sociais a propagação de tantos e tantos crimes, de tantos e tantos comentários maliciosos, de tantos e tantos escândalos. Mas será que nós estamos cortando os nossos escândalos? Será que nós estamos olhando para os nossos próprios crimes, para as nossas próprias condições? Porque é justamente esse olhar para cada um dentro de si, assumindo as suas fraquezas, que faz com que nós tenhamos o olhar de indulgência para os outros também, que faz com que nós tenhamos uma atitude de muita relevância para esse nosso momento evolutivo. Todos nós já passamos por alguma coisa e ainda estamos passando. Todos nós, de uma certa forma, somos criminosos, prisioneiros, encarcerados nas nossas paixões, nos nossos vícios. Mas todos nós somos filhos de Deus. Todos nós carregamos essa centelha divina, esse DNA do Pai. E a partir do momento que nós nos entendemos como luz, nós nos entendemos nesse papel de evolução, é que nós vamos passar a olhar o nosso irmão também, evoluindo, caminhando, tratando dos seus próprios dissabores, das suas próprias prisões, mas acima de tudo, como irmão, como aquele que aprende tanto quanto nós, como aquele que se coloca tão transparente quanto nós na frente de Deus, para que assim, inebriados, cheios
desse amor, nós tenhamos condições de ser cada vez melhor. Que não sejamos os fariseus, os levitas, os sacerdotes que apontam a mulher adúltera, que apontam o homem caído à beira do caminho e se afastam como se nunca tivessem feito nada de errado. Mas que possamos ter um pouquinho da atitude de Chico, nos olharmos como pessoas, como espíritos em evolução, conscientes dos nossos cárceres, conscientes das nossas prisões, mas principalmente a caminho da evolução, a caminho da nossa regeneração. Que assim seja. Você está sem som, Francisco. Você pode fazer a prece final para a gente? Faço sim. Tá? Bom, ok. Pai amado, Mestre Jesus, amigos espirituais que nos acompanham, que têm acompanhado tantos trabalhos espíritas, tantos trabalhos cristãos ao longo deste momento de transformação do planeta Terra. Te agradecemos pelas bênçãos, pelos ensinamentos, que juntos em oração, em comunhão com o Pai, estejamos conscientes do que tem nos maltratado, mas também conscientes do caminho que temos percorrido para junto do Pai. Que sejamos lúcidos, racionais, mas também carregados de sentimentos, de boas palavras, de bons pensamentos, para que assim, em união, possamos encontrar o teu amor, a tua paz e a tua justiça. Que assim seja. Graças a Deus. Danúbia, nós te agradecemos. Muito obrigada. Pela vontade sua de nos atender. Muito obrigado de coração. Esperamos contar com você outras vezes, tá? Receba, recordando o que te disse no começo, leve de todos nós um abraço muito carinhoso e nosso muito obrigado, tá? Muito obrigada a todos, obrigada pelo convite, foi um prazer conhecê-los também. É bom saber quem é que está trabalhando assim para divulgação, para ampliação do espiritismo aqui no Brasil. Maria Lúcia? Muito bom, viu, Danúbia? Essa ideia da indulgência que é uma coisa que tem que ser insistida, né? No Brasil a gente tem essa divisão, eu acho que é um pouco de falta de indulgência, né? Temos muito que aprender, como diz o Chico, né? Somos todos prisioneiros. Quantos somos aqui, né? Somos muitos, como tu falaste dos cárceres, né? Muito boas as colocações. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu gostaria de perguntar, vocês deixam o link disponível para assistir depois? Sim, nós temos a página do Agenda Espírita, todas as palestras, eu vou mandar para você. Tá certo, então. Bom? Tá bem, então. Certinho. Tá. Muito obrigado, tá? Muito obrigada. Um abraço lá para as instituições que você trabalha, os nossos serão dados lá. Nosso abraço carinhoso e, como eu disse, você volta outras vezes, tá? Sim, vamos combinar, sim. Espero que dê certo. Então, vamos agradecer a todos que estiveram conosco, nos prestigiando, ouvindo a bela exposição da nossa Danúbia e renovamos o convite
para estarmos aqui presentes na próxima quinta-feira para ouvir mais um banquete de luz que a gente tanto necessita e que nos faz tanto bem. Muito Boa noite a todos. Obrigada, boa noite a todos. Tá. Fiquem com Deus. Fiquem com Deus.